Carlos Reis, lá do Rio Grande do Sul. Mas essa do Álvaro Dias apoiar aquele ministro, Fachin. Que papelão do Tucano. Um cara que eu também levava livre. Repare que o desespero bateu no seu Álvaro Dias também. O que ele pretende defendendo aquele juiz do MST, aquele departamento jurídico do MST em pessoa, o seu Fachin? Um vagabundo, um outro vagabundo, jurista vagabundo, que já está defendendo poligamia. Não basta defender o direito à herança da amante, um nítido ataque à família cristã, ou qualquer família, ainda vem com essa de poligamia. Esse sujeito ser defendido pelo ninguém menos que o senador tucano Álvaro Dias, repito, um cara que eu considerava, olha, foi uma grande decepção. Isso é mais uma prova do medo que esses caras têm. Os socialistas, no caso, social-democratas, estão com muito medo de perder seus privilégios e ver escapar por entre as mãos a hegemonia socialista gramsciana que eles ajudaram a construir. Quando eu digo eles têm medo, eu me refiro aos partidos do governo, o próprio governo, a base aliada, aquele bando de picaretas parlamentares com ideias socialistas, ou se não tem... Aliás, a maioria nem ideia tem, só tem os bolsos cheios de dinheiro. Quer dizer, é uma quadrilha. Esse baixo clero, o baixo clero que só recebe dinheiro, o dinheiro do povo brasileiro e não precisa nem pensar. Mas tem gente que pensa, OAB. OAB é uma instituição socialista comunista de caso pensado, que nem a CNBB. Então todos juntos, partidos políticos, o próprio governo, a base parlamentar corrupta, OAB, CNBB, eles têm medo. Eles estão percebendo que o povo já está começando a virar. A maré socialista está começando a encontrar uma outra maré, uma contra-maré. Então nós temos um socialismo sob ameaça. Carlos Reis, grande professor. Ô Carlos, teria como você fazer um flashback lá do século XIX até os dias atuais, né? E mostrar como é que tudo isso foi desembocar nessa tucanalha, conforme você mesmo se referiu? Vamos dar uma olhada na social-democracia. De onde é que surgiu essa expressão? O que era a social-democracia? Final do século XIX. Vamos dar uma olhadinha nos anarquistas que estavam bombando na época. Proudhon, Kropotkin, Bakunin, os três mais importantes. Anarquista era aquele barbudão que andava com uma bomba, com um estopim aceso, e ia detonar aquela bomba e ia matar um monte de gente. Eram terroristas. Eles queriam a destruição de tudo. Daí o nome anarquia. Não queriam governo nenhum. Com o advento da Revolução Russa, 1917, capitaneada por Lenin, os bolcheviques não estavam nem aí para qualquer processo democrático. Eles estavam destruindo a democracia, como é missão comunista por excelência. Eles não estavam nem aí para a Constituição, para leis, essa ordem burguesa, como eles chamavam, eles a desdenhavam. Lá na Alemanha, do Eduard Bernstein, do Karl Kautsky, os fundadores da social-democracia, havia um ambiente que alguém pensou que seria possível uma revolução comunista, mas essa não ocorreu. Eles deram com os burros na água. Eles tiveram Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, que tentaram implantar um regime leninista, mas foram mortos, a coisa esfriou. O social-democrata era um partido que assim se denominou, porque era proibido usar a palavra comunista. Comunista lembrava anarquista. Logo, o social-democrata não podia usar esse termo. Aí, embora a ideologia fosse o mesmo, repare, eu estou falando de um formato, de uma aparência democrática, uma aparência constitucionalista. Modelo da época na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, foi o tempo da construção da República de Weimar. Na época, considerada a Constituição mais perfeita do mundo. Era a verdadeira república, era o suprassumo da beleza constitucional, a Constituição de Weimar. Mas ela era fraquinha, tanto que acabou sendo detonada pelo Hitler, que tomou o poder na Alemanha, patrolou a República de Weimar, como era chamada naquele momento, e não prosperaram as ideias constitucionalistas, nem as dos social-democratas. Kautsky e Bernstein, que tinham todo o desprezo do Lenin,
começaram a perder a sua expressão. Esse momento que vai do final da Primeira Guerra Mundial até a ascensão do Hitler ao poder é um momento em que há um eclipse da social-democracia. Essa social-democracia queria, então, disputar eleições, participar de constituições, ser cidadã, ser república, na aparência. A ideologia, no fundo, era a mesma aquela de Marx e Engels, mas não queria os métodos comunistas violentos de Lenin. Mas esse eclipse, um longo eclipse, que corresponde a todo o período nazista, que termina em 1945, vai deixar a social-democracia sem voz e sem voto. Mas no pós-guerra surge a oportunidade da social-democracia alemã, o SPD, como eles chamam lá, ainda até hoje, a sigla de Partido Socialista Democrático, essa social-democracia, ou Partido Nacional dos Trabalhadores, existe uma conotação de trabalhismo nessa expressão do SPD também. No pós-guerra, eles se articulam, eles esperam aquele momento da guerra, o grande momento da Guerra Fria, a segunda metade da década de 40, aquela década de 50 praticamente inteira, até que no ano de 1959, na cidade de Bad Godesberg, a social-democracia faz um congresso. E nesse congresso, reparem, eles juram solenemente defender as constituições, as leis, a república verdadeira e abdicam de qualquer tentativa de destruir a propriedade privada. Isto é, eles confessam, eles fazem um termo de confissão, um ajustamento de conduta republicano constitucionalista, ao afirmar que não vão tirar a propriedade privada de ninguém. Esta é a social-democracia alemã, que prospera e dá raízes dentro da Europa. Aí começa a surgir em outros países esse mesmo pensamento. Muito bem, Carlos, mas eu queria chegar aqui na porta da nossa casa. Como é que essa social-democracia que não quer tocar na propriedade privada, etc., veio parar aqui no Brasil, Carlos? Em 1960, já na década de 50, dali em diante, no Brasil, o velho comunismo seguia sua linha marxista-leninista. No caso, já com a marca registrada do stalinismo. Essa era uma corrente que vinha se desenvolvendo, que não deixaria, como não deixou, nenhum espaço para a social-democracia republicana constitucionalista. Esse movimento, essa linha revolucionária leninista, ela veio através de Luiz Carlos Prestes e outros líderes comunistas no Brasil. Vocês devem lembrar que em 1947, exatamente em 7 de maio daquele ano, o Partido Comunista se tornou legal no Brasil, depois da Constituinte de 46. Eles aproveitaram esse momento, mas foi, aliás, ele foi legal um tempo muito curto. Ele logo voltou à clandestinidade, porque a linha stalinista era por demais clara e por demais assustadora. Havia que disfarçar essa linha violenta stalinista, que era uma sequência do bolchevique Lenin. E aí que entra a linha gramsciana. Esta linha gramsciana, a Revolução Cultural Gramsciana, do qual nós já falamos há pouco, que conta com o auxílio indispensável da Igreja Católica, Dom Helder Câmara, um grande canalha da Igreja, um cara que no Concílio Vaticano II, no tempo do João XXIII e do Paulo VI, aqueles 5 anos do concílio, é o bispo mais comunista que tinha na Itália naquele instante. Ele sai do Brasil e arrasta um monte de gente para aquela conversa mole comunista, mas uma conversa mole que acabou vingando e destruiu a Igreja Católica, como sabemos. Mas no Brasil a social-democracia não tinha chance. Não demorou muito, eles tomaram conta, porque os militares abandonaram, cometeram um erro gravíssimo ao deixar o Brasil abandonado na área da educação, da moral e cívica, lembra aquela história? E a Revolução Cultural começou a prosperar. Então os anos 60, os anos 70 é a expressão disso. Fim do regime militar, o Brasil era um país socialista e não sabia. Faltava apenas a grande transição de um regime autoritário para outro regime autoritário, esse que nós temos agora. E é aqui que entram os tucanos. É nesse instante, Franco Montoro,
Covas, Mário Covas, o Richa, essa turminha sai do PMDB com essas ideias, liderados por Fernando Henrique Cardoso, o mais célebre dos tucanos, o mais importante tucanalha da nossa história. Esse Fernando Henrique Cardoso destrói a educação com seu Paulo Renato de Souza, quando ele é presidente, 8 anos de destruição da educação, destruiu mesmo a educação, introduziu Paulo Freire, fez proliferar as madraças pedagógicas do Paulo Freire, todo mundo virou pedagogo no Brasil, para fazer o cúmulo, chegar ao ápice da Revolução Comunista na educação. Este movimento, bem recente, dos anos 90 para cá, vai abrir o caminho para o comunismo petista. Mas, hoje, a população parece que está começando a perceber isso e está se revoltando contra isso. Tá aí, meus amigos, Carlos Reis, dando uma aula deliciosa de história política aqui no nosso Facebook News. Um abraço a todos.